Boa noite a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então nos coloquemos diante de Deus com nossas intenções para esta celebração. Rezemos pela Igreja, pelas intenções do Santo Padre o Papa Francisco, por todo o apostolado da oração, que esta semana celebra a festa, a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. De forma particular, rezamos pelo apostolado da oração em nossa paróquia, rezamos pela Ordem do Carmo, por toda a nossa província, por nossa comunidade, rezamos pelas pessoas que faleceram durante o dia de hoje, pelas pessoas que contraíram o coronavírus, pela saúde e recuperação da irmã Alba Rosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda sorte e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo que nos reúne aqui, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, reconheçamos os nossos pecados, as nossas culpas, para bem celebrarmos com dignidade os sagrados mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos acolher no coração e em nossos lares a palavra de Deus. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naquele tempo, Nabote de Jezrael possuía uma vinha em Jezrael, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe falou a Nabote: cede-me a tua vinha, para que eu a transforme numa horta, pois está perto da minha casa. Em troca eu te darei uma vinha melhor, ou se preferires, pagarei em dinheiro o seu valor. Mas Nabote respondeu a Acabe: o Senhor me livre de ceder a herança de meus pais. Acabe voltou para casa aborrecido e irritado, por causa desta resposta que lhe deu Nabote de Jezrael: não te cederei a herança de meus pais. Deitou-se na cama com o rosto voltado para a parede e não quis comer nada. Sua mulher Jezabel aproximou-se dele e disse-lhe: por que estás triste e não queres comer? Ele respondeu: porque eu conversei com Nabote de Jezrael e lhe fiz a proposta de me ceder a sua vinha pelo seu preço em dinheiro, ou se preferisse, eu lhe daria em troca outra vinha. Mas ele respondeu que não me cede a vinha. Então sua mulher Jezabel disse-lhe: bela figura de rei de Israel estás fazendo. Levanta-te, toma alimento e fica de bom humor, pois eu te darei a vinha de Nabote de Jezrael.
Ela escreveu então cartas em nome de Acabe, selou-as com o selo real e enviou-as aos anciãos e nobres da cidade de Nabote. Nas cartas estava escrito o seguinte: proclamai um jejum e fazei Nabote sentar-se entre os primeiros do povo, e subornai 2 homens perversos contra ele, que deem este testemunho: tu amaldiçoaste a Deus e ao rei. Levai-o depois para fora e apedrejai-o até que morra. Os homens da cidade, anciãos e nobres concidadãos de Nabote, fizeram conforme a ordem recebida de Jezabel, como estava escrito nas cartas que lhes tinha enviado. Proclamaram jejum e fizeram Nabote sentar-se entre os primeiros do povo. Chegaram os 2 homens perversos, sentaram-se diante dele e testemunharam contra Nabote, dizendo de toda a assembleia: Nabote amaldiçoou a Deus e ao rei. Em virtude disto, levaram-no para fora da cidade e mataram-no a pedradas. Depois mandaram a notícia a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morto. Ao saber que Nabote tinha sido apedrejado e estava morto, Jezabel disse a Acabe: levanta-te e toma posse da vinha que Nabote de Jezrael não te quis ceder, por seu preço em dinheiro, pois Nabote já não vive, está morto. Quando Acabe soube que Nabote estava morto, levantou-se para descer até a vinha de Nabote de Jezrael e dela tomar posse. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Atendei ao meu gemido, ó Senhor. Atendei o meu gemido, ó Senhor. Escutai, ó Senhor Deus, minhas palavras. Atendei o meu pedido. Ficai atento ao clamor da minha prece, ó meu Rei, meu Senhor. Atendei o meu gemido, ó Senhor. Não sois um Deus a quem agrade a iniquidade, não pode o mal morar convosco, nem os ímpios poderão permanecer perante os vossos olhos. Atendei o meu gemido, ó Senhor. Detestais o que pratica a iniquidade e destruís o mentiroso. Ó Senhor, abominais o sanguinário, o perverso enganador. Atendei o meu gemido, ó Senhor. Aclamemos ao Santo Evangelho. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos e irmãs, na palavra de Deus nós encontramos tantos relatos de injustiças, onde pessoas tementes a Deus, pessoas justas, acabam enfrentando a maldade do coração dos seus conterrâneos, principalmente daqueles que têm poder sobre eles. Nós vimos na primeira leitura a história de Nabote, que foi apedrejado e morto. E a blasfêmia que levou Nabote à morte era exatamente porque ele foi considerado de forma injusta contra o rei e contra Deus, exatamente por não querer ceder a herança de seus pais, ou seja, a sua terra. A herança que Deus concede aos israelitas é a própria terra, lugar onde eles podem fixar morada, produzir e assim sobreviver. Quando Nabote ele disse não ao rei Acabe, ele está exatamente tendo consciência de que aquela terra não pertence a Acabe, mas pertence ao Deus da vida, ao Deus de Israel. Acabe, que era rei cananeu, rei pagão, ele se achava no direito de possuir todas as terras. E ele tinha uma casa, um mini palácio, digamos assim, próximo à casa de Nabote. Era uma casa de verão, não era sua propriedade fixa. E aí ele queria estender a sua produção e Nabote recusou. E diante de um pedido não atendido, Nabote ele sofre, padece e morre. Jezabel, a esposa de Acabe, acaba tramando contra ele e consegue 2 testemunhas para que acusem Nabote. E na antiga lei, a lei mosaica, quando tinha-se uma acusação e tinha-se 2 testemunhas que testemunhassem contra a pessoa e afirmassem que ela agrediu a Deus e agrediu também ao rei local, essa pessoa teria que ser apedrejada em praça pública. E assim aconteceu com Nabote. Mas Nabote, ele, temente a Deus, ele jamais fez com que o pacto selado entre Deus e os israelitas ele fosse infiel, ele fosse desfeito. Então, com a própria vida, ele defende a aliança. E isso é testemunho, a sua vida para cada um de nós. Mesmo que nós percamos tudo, porque não foi só a sua vida, mas também a vida dos seus parentes, que foi padecida. E ele permaneceu ali firme, convicto da herança que Deus tinha lhe entregue. Serve também de exemplo para nós, nos permanecermos fiéis à aliança que Deus nos concede, mesmo que tenhamos que pagar com a nossa vida. E mais à frente nós vamos ver em outras leituras que o próprio Deus vem em resposta a essa realidade e o profeta Elias vai denunciar essa injustiça acometida com Nabote e os seus, dando assim seguimento de que aqueles que confiam no Senhor, ele vem ao encontro. Talvez numa visão humana, não mais a resposta de Deus tenha sido tardia, porque ele veio à morte. Mas não, o tempo de Deus é um tempo diferente, e com certeza Nabote e os seus, por permanecerem fiéis à aliança, por não entregar aquela vinha apenas por capricho do rei Acabe, eles agradaram ao Senhor da vida, e o Senhor com certeza irá recompensá-los. No Evangelho nós vimos o próprio Cristo trazendo a lembrança à lei judaica, do olho por olho, dente por dente. Os próprios juízes do Antigo Testamento sentenciavam
quando alguém fazia algo contra a outra pessoa, eles deveriam pagar na mesma moeda. Se você assassinou alguém com um punhal, você também deve morrer com um punhal cravejado no coração. O Senhor vai acabar com essa lei, porque a lei do Senhor é a lei do amor. E a violência só gera violência. O Senhor vai dando a resposta e vai dando pleno cumprimento à lei mosaica do olho por olho e dente por dente. A resposta está exatamente no serviço aos irmãos. Por isso que, alegoricamente, o Senhor vai falando que mesmo se alguém venha me pedir uma túnica, dê também o manto, ou seja, se for preciso despir-se, deixar tudo, deixe. O importante é você estar com o coração tranquilo, a mente serena, caminhando com Deus sem praticar nenhum ato de violência. Com isso, o Senhor não quer dizer que não tenhamos que ir atrás da justiça, que porventura nós venhamos a sofrer. Ele quer dizer exatamente que nós temos que ter a consciência de que a violência ela não leva a lugar nenhum, que nós devemos estar sempre no caminho do Senhor com atitudes diferentes dos nossos adversários. Se for preciso caminhar com eles 1 quilômetro ou 2 quilômetros, faça dessa caminhada uma caminhada de serviço. Assim você vai mostrar ao outro que você é uma pessoa que é temente a Deus e que faz de tudo para que o amor impere na sociedade. Até porque nós bem sabemos, o Senhor também nos adverte de que aquele que segue a Jesus não está fora deste mundo, ele está inserido no mundo e por essa causa ele sofrerá sim as injustiças, sofrerá as intempéries deste mundo, exatamente porque vai na contramão de tudo aquilo que denigre, que mancha a imagem do Deus único e verdadeiro. E nós temos que dar esse testemunho com a nossa vida. Nabote, na primeira leitura, deu testemunho, permaneceu fiel diante da antiga aliança. Nós, na nova aliança, também temos que permanecer fiéis. E a permanência, a nossa fidelidade, ela só será concretizada com os nossos gestos se transformarem verdadeiramente em gestos amorosos, humildes, que mesmo na dor e no sofrimento, assim como Cristo, tem uma atitude diferente diante da sociedade. A violência só leva à violência. Se o mundo nos condenar por sermos bons, justos, o reino de Deus nos acolherá. E que seja assim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Elevemos a Deus os nossos pedidos, as nossas preces.
Ensinai-nos, Senhor, a vos seguir. Ensinai-nos, Senhor, a vos seguir. Por nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para que sua mensagem de paz e reconciliação seja acolhida em muitos corações, nós os pedimos. Ensinai-nos, Senhor, a vos seguir. Por todos os que promovem um diálogo ecumênico e interreligioso, para que produzam muitos frutos de comunhão, nós os pedimos. Ensinai-nos, Senhor, a vos seguir. Pelos que combatem o terrorismo, o fanatismo religioso e toda espécie de crime, nós os pedimos. Ensinai-nos, Senhor, a vos seguir. Pelas crianças, para que sua inocência e simplicidade sejam uma lição de vida para os adultos, nós os pedimos. Ensinai-nos, Senhor, a vos seguir. Tudo isto vos pedimos, Deus nosso Pai, por meio do vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Coloquemos a nossa vida diante do altar do Senhor com o pão e o vinho, com o rito sacramental. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós vai se tornar pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da vida e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício que oferecemos nesta noite e neste dia sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais a vida dos seres humanos e os renovais pelo sacramento, fazei que jamais falte esse sustento para o nosso corpo e a nossa alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva pela qual tu criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir o povo santo em vosso louvor, estende os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedendo-nos também a nós a associar-nos aos seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas.
Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós, no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meus irmãos, minhas irmãs, eis o mistério de nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei ao Senhor a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Costa e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram nesta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, com o glorioso São José, com os santos apóstolos, e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e sereis salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde e nos santifique para a vida eterna. Amém. Oremos.
Ó Deus desta comunhão da Eucaristia, prefigura a união dos fiéis em vosso amor. Fazei que realize também a comunhão na vossa Igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. Quero lembrar que amanhã teremos a missa de cura e libertação às 19h30 na igreja. E esta semana nós não teremos adoração ao Santíssimo como de costume. A partir de amanhã nós vamos fazer o treino em preparação à festa do Sagrado Coração de Jesus. Então, todos estes dias, terça, quarta e quinta, faremos o trido e sexta-feira às 19h celebraremos a missa solene ao Sagrado Coração de Jesus. Voltemos nosso olhar para a Mãe de Deus. Vem Maria, vem nos ajudar neste caminhar tão difícil rumo ao Pai. Vem Maria, vem nos ajudar neste caminhar tão difícil rumo ao Pai. Nossa Senhora do Carmo, Rogai por nós. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Glorificar o Senhor com vossas vidas, ide em paz e que Ele vos acompanhe. Graças a Deus.